8h34, de volta com Folha no Ar, ao vivo, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias, recebendo hoje o Dr. Charbel Cury, médico infectologista e subsecretário do município de Campos, da Secretaria de Atenção Básica e Vigilância Sanitária. Arnaldo Neto, voltamos com você. Vamos lá, vamos falar agora sobre essa questão que preocupa muito, né, que é a circulação da nova variante. Já temos casos no Rio de Janeiro, então temos aí vários casos pelo país da variante, inclusive que circula no Brasil, que vem do Amazonas. Doutor Charbel, vocês têm acompanhado a evolução dessa variante país? Acredito que vocês, do gabinete de crise, da estrutura toda aí de enfrentamento da Covid, têm acompanhado a evolução dessa variante, e eu queria saber se há preocupação da circulação dela em Campos, como está a preparação para isso? É possível que a gente venha viver uma nova onda com essa variante? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que tem muitos comentários aí na Folha. Estou aqui com a minha assistente, minha mãe, me ajudando, e eu queria já responder até algumas respostas aqui. E é o seguinte: quando critico a logística de Campos, ou seja, sem logística, senta aqui no meu lugar, faz melhor. Eu acho que tem muita gente que... sabe quando o Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol? Existe a pessoa que adora comentar e criticar, mas não sabe nada, não tem formação em nada, e a formação dele é, sabe em quê? Em ficar no Facebook criticando. A formação é doutorado em Facebook. Doutorado no Facebook é lindo, mas senta aqui e faz. Senta aqui e aguenta pressão. Senta aqui e aguenta pressão de comerciário, de morte, de tudo isso. Não aguenta 2 minutos, tá? Pede para sair em 2 minutos. Segunda coisa que eu queria falar para vocês. Quando eu falo sobre hipocrisia, né, de quem fala que vidas importam e tá lá em Bacutia, é simples. Quem segue as regras de segurança dificilmente fica doente, Arnaldo. Por quê? Porque quem segue as regras de segurança, obviamente, como aconteceu comigo, eu estava na UTI, que eu trabalho, e como é que eu peguei? Na hora em que eu estava me alimentando com todo mundo, com pessoas conversando com menos de 2 metros de distância. Então, eu caí num deslize, num erro meu. E aí eu fiquei doente. Então, eu conto a minha história como um exemplo, tá? De falha. Por isso que eu sempre oriento que a gente tem que estar sempre vigilante. Eu faço consultoria para empresas em Rio, em São Paulo, quer dizer, fiz, né, na época da pandemia, lá atrás, e a gente orientava sempre essa coisa da alimentação. O local da alimentação tem que ser individual. Vai você, come, sai. Vem outro, come e sai. Vem outros alimentos, sai. Sem resenha. Faz a resenha depois com máscara, porque não vai acontecer nada. Fazendo isso, temos segurança, combinado? Sobre as variantes, vamos falar sobre elas. O que são variantes? Em primeiro lugar, lembrar que vírus RNA, coronavírus é um vírus RNA, ele é um vírus que acumula mutações. Mutações podem ser benéficas ou maléficas para o vírus. O vírus pode, com essas mutações, morrer mais rápido ou sobreviver melhor. Com essa mutação, ele pode se multiplicar mais rápido ou ser mais agressivo. Desde a cepa original lá de Wuhan, que é na China, até hoje, tem aparecido algumas variantes. A primeira variante é uma variante que apareceu na Europa no ano passado. É a variante B1. Depois é a variante de outubro do ano passado, que é famosa, que todo mundo tem acompanhado, que é a B117. Essa variante do Reino Unido, que ela é bem mais contagiosa, ela é 56% mais contagiosa, embora ela tenha o mesmo desfecho, não é mais grave, mas ela é mais contagiosa. Agora, qual é a diferença de uma variante para uma mutação? Vamos lá? A variante é um tipo de um vírus que acumula diversas mutações. Aí ele fica muito mais agressivo, muito mais... ele vira uma entidade diferente. Então, por exemplo, a variante da África do Sul,
que é uma outra variante que apareceu agora, em dezembro do ano passado, que é a variante 351, ela tem 22 mutações. A variante do Reino Unido tem 28 mutações. Então são muitas mutações que acontecem e geram a variante, tá? Charbel, a variante então, ela leva mais mortes? Provavelmente, pela quantidade em números. Por quê? Se você transmite 56% mais, você faz um exercício de matemática. E o que o exercício de matemática nos mostra? Que se você tem uma cepa tradicional e você tem aí cerca de 100 mil pessoas infectadas, você vai ter mais ou menos 1.900 pessoas morrendo. Mas, se você tem a cepa variante, a mortalidade sobe para 11 mil. Porque ele é muito mais do que transmissível. Tá? Então, você tem uma cepa que transmite mais. Não falei 100 mil infectados, não. 100 mil pessoas. Se o vírus passa em 100 mil pessoas, morre mais gente, porque ele vai transmitir mais pessoas. Então, você tem a chance de transmitir para mais pessoas, encontrar uma pessoa mais suscetível, um idoso, ou uma pessoa com comorbidade, um diabético, etc., e ele morrer pela variante. Então, o que Campos está fazendo para evitar isso, né? Eu penso muito parecido com os filmes, né? Então, a gente está querendo criar um Ultron, que seria como se fosse uma inteligência artificial para Campos. Nós já temos, né, uma parte dela, que são os nossos algoritmos de antecipação. Então, a gente está, desde janeiro, a gente já antecipou que fevereiro seria um mês tranquilo, mas eu estou começando a monitorar casos em jovens, porque a variante, eu não falei da última, que eu não falei que é importante, que é da Amazônia. A Amazônia é a variante P1. Ela é uma variante estranha, porque é uma variante que causa, além de mais transmissão, ela causa quadros mais graves, além de casos em jovens, tá? E aí, vou contar o caso da Amazônia rápido. No ano passado, os senhores se lembram que a Amazônia, Manaus, teve um caos, né? Não foi no final do ano passado, foi no início, lá atrás, em abril, maio. Lembra disso? Covas rasas sendo abertas, filas de frigoríficos sendo abertos e tudo mais. E na Amazônia, naquela época, pela alta mortalidade, nós tivemos uma grande mortalidade e depois foram feitos estudos que mostraram que 70% de soro prevalência, ou seja, de anticorpos, em Manaus. Peraí, 70% das pessoas tinham IgG em Manaus. Como que explica em dezembro a explosão de casos? Os senhores conseguem explicar isso? Consigo. A variante P1. Porque a variante P1, ele se tornou resistente aos anticorpos naturais. A variante P1, ela se tornou extremamente agressiva e transmissível. E ela está onde hoje? No município do Rio. Onde já foram detectados casos. E como que a gente sabe isso? Porque vocês sabem, né, que existe um laboratório chamado Laboratório Central do Estado, que é o Noel Núteus, e o Laboratório Central do Estado, ele recebe amostras de campos dos nossos UTIs, né, e a gente sempre manda, né, semanalmente, manda 2 carros por semana com amostras dos pacientes da UTI, e uma parte dessas amostras do Brasil, uma fração, é sequenciada para poder procurar a variante. Mas a gente quer mais. Eu sou um cara meio surtado, meio Tony Stark, que estou pensando em criar um Ultron, que é uma inteligência artificial. E, a partir de hoje, o Dr. Frederico Paes, né, nosso vice-prefeito, Vladimir está fora de Campos, está em compromissos lá em Brasília, onde já conseguiu um monte de emendas. Aliás, graças a Vladimir, que ano passado a gente conseguiu um monte de leitos aí em Campos, né, de UTI. E a gente vai ter uma reunião com um time de especialistas em virologia da UFRJ para que a gente possa fazer um trabalho com parceria. A gente vai propor a eles uma parceria para que a UFRJ possa fazer o sequenciamento de uma parte em duplicata de nossas amostras. Então, a gente vai continuar colhendo
mas as nossas coletas vão em duplicata para o FRJ, tá? E a UFRJ vai receber essas amostras para que a gente possa procurar de forma mais a miúde, eu adoro essa palavra, a miúde, de forma mais próxima, né? E sinceramente, apareceu um caso recentemente de um paciente de 33 anos. Estranho, entendeu? Então eu estou começando a monitorar, porque jovem, você vai perceber jovem doente. Aí você fala, estranho, entendeu? Então a presença da variante fechou Araraquara, né? Não sei se vocês têm acompanhado. Fechou 60 horas. E ela, meu amigo, se ela chegar, aí você vai ver Charbel pistola, tá? Porque ela realmente muda completamente nossa postura aí na cidade. Né? No início do ano, eu estava de férias, mas estava acompanhando de longe, chegou-se a ter uma semana de lockdown em Campos, né? Na verdade, a palavra lockdown é uma palavra bonita, né? Porque lockdown no Brasil não dá pra gente fazer direito, porque Araraquara até fez, né? Eu vi as ruas já tudo vazio, aquilo ali é um lockdown bonito, né? Mas a gente fez uma série de restrições, né? Comércio, fechou academia, bar, restaurante. Cara, foi uma semana muito pesada, muito sofrida para todos nós, porque foi muito desgastante e repensei muitas coisas na minha vida, mas ao mesmo tempo fomos fortes, resilientes, porque a resiliência é uma palavra bonita também, e junto com isso publicamos 41 decretos. O principal motivo para essas restrições foi a quantidade de leitos. A gente estava com 110%, 100% quase de capacidade, e aí o Vladimir conseguiu abrir na marra 10 leitos, foi uma loucura, e felizmente agora a gente está aí perto de 40% de ocupação, monitorando totalmente, porque ainda temos efeitos do carnaval, que vão ser sentidos, né, nos próximos dias. A conferir, né? Carnaval a conferir. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Você tem a preocupação da variante, tem a preocupação também de verão e carnaval, né? Porque, ouvindo o Dr. Nélio, ele falou que carnaval a gente vai ver nos próximos 15 dias, ainda estamos nesse período de 15 dias, e as consequências de até 2 meses, né? Porque quem se infectar de forma grave é o período médio que fica internado. Então, são duas preocupações agora para arrumar a cidade, preparar a cidade, tanto o verão e carnaval quanto a nova variante? Pois é, parece que você estava lá na reunião do gabinete de crise. A reunião do gabinete de crise foi ótima. Dessa vez foi assim, uma reunião tranquila, feliz, em que eu pude falar bastante sobre quais são as consequências das variantes, o que a gente pode esperar, nossa vigilância. Eu tô com saudade de Aloysio também, sabe? Porque quando eu falo de filme aqui, ele gosta de discutir filme, né? É um cinéfilo. Inclusive, fala pra ele que eu tô achando que Al Pacino vai aparecer no WandaVision no final, com um demônio lá, igual Advogado do Diabo, no Mephisto. Mas enfim, vamos esperar, que eu tô torcendo pra isso. Tô ansioso pra vê-lo de novo na forma lá do Diabo. Mas essa história lá na gabinete de crise foram essas duas preocupações: efeitos do carnaval e variante. Passados esses 2 meses, sai o efeito do carnaval e aí fica o efeito da vacinação. À medida que a vacinação vai avançando, a gente vai vendo o efeito disso no futuro. Aí ficará o legado. Porque assim, eu sempre penso, qual é o próximo projeto? Você sabe, quando acaba, sabe aquele filme, né, do Tom Cruise lá, que ele faz aquele monte de Missão Impossível, né? Missão Impossível. Que sempre acaba e o pessoal faz assim, qual é a próxima missão, né? Então, acabada essa Missão Impossível, qual é a próxima missão? A próxima missão nossa é usar o legado da Covid. Vocês têm noção qual foi o legado da Covid? É grande. Leitos de UTI, equipe, muito bem preparada, sabe? Parte eletrônica, de informação e tudo mais. Então a gente tem um legado. E esse legado a gente pode usar para onde? Para as DANTES, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que em Campos, em 2020, nosso número de mortes em Campos foi altíssimo. O número de amputações em Campos foi altíssimo. O número de infarto, doenças cardiovasculares foi altíssimo. Pela falta também da assistência, postos fechados. Claro, gente, uma pandemia.
E quem fala muito sobre isso, até uma sugestão de pauta muito boa, é meu amigo Cadu, doutor Cadu, Carlos Eduardo Soares, que fala muito bem sobre essa questão, como que a falta de uma assistência, né, leva a um efeito no futuro nas doenças cardiovasculares, né? E só um número simples. A gente sempre teve 4 mil óbitos em Campos por ano. 2020, 4.900. Olha só, e o impacto enorme de doença cardiovascular. Então, a mortalidade geral altíssima em Campos. É um número que a gente tem que perseguir para diminuir. Tá? Então, uma pauta importante para vocês poderem trabalhar, que é a saúde e como que a gente pode reduzir esses indicadores. Imagina o número de depressão. Deve ter a quarta onda. Essa é a quarta onda. O psiquiatra pode falar sobre isso. Não é? Eu posso falar por experiência própria. Eu tive depressão no meio da Covid, tive pânico, medo de morrer e fiz consulta com o psiquiatra. Então, eu tive isso. E trato, imagina, outras pessoas que também passaram por nenhum problema. E o pior dessa depressão é que a gente, muitas das vezes, acha que é coisa de rico, né? Tem essa história, não tem? E tem essa... não é mais não, não é isso não. Né? Ou então coisa de fresco. Antigamente se falava, isso é coisa de fresco, isso é coisa de rico, é coisa de gente criada com vó, lembra disso? Então, coisa realmente é diferente, é real, a verdade é essa. Pois não, Arnaldo. Xando, a gente está chegando ao final, já são 8h51. Tem várias perguntas do grupo aqui, tem pergunta da Odisseia, da Graciete, da Silvana Venâncio, que não deixa de perguntar, do Fábio Bastos. Mas todas as perguntas já foram respondidas, então a gente ia ficar meio repetitivo se eu fosse lá resgatar as perguntas do grupo. É sobre vacinação para idoso, por que interrompeu, que a gente falou no primeiro bloco, interrompeu para o idoso e atendeu a outras classes de saúde, que não são, teoricamente, da linha de frente, enfim. São perguntas que a gente já debateu, vacinação para professor. Então, para a gente concluir, eu quero falar sobre as medidas de restrição. Nós estamos num momento de vacinação, acho que é um momento... Campos continua na fase amarela, que é uma fase de prevenção, de alerta, e deve ser assim, acredito, até a vacinação avançar pelo menos uns 50%, não, depois você me diz se meu pensamento está errado quanto a isso. Mas, por outro lado, também tem algumas flexibilizações. Por exemplo, bares e restaurantes até 3 horas da manhã. Logo numa semana que hoje, meu Flamengo vai ser campeão, se Deus quiser, né? Logo na semana que tem futebol na noite de quinta-feira, 9h30 da noite. Então pode ter certeza que quem puder vai esticar a noite aí em bares e restaurantes. Não é um certo risco flexibilizar nesta semana, ou como você está aí com 40% de ocupação de leito, dá uma certa garantia para essas medidas? E também a pressão do comércio quanto a isso, né? Que a gente tem que entender o outro lado, o comércio também quer voltar a trabalhar. Olha, é uma pergunta muito boa, a gente discutiu isso no gabinete de crise. Depois desses quase 3 meses, né, a gente está indo agora para o 3º mês de governo, eu tenho percebido o seguinte, no passado, lá atrás, né, vamos falar do passado, quando a gente estava vivendo os momentos de remissão da pandemia, é o momento da gente fazer a liberação. E quando a gente vê o momento da pandemia subir, a gente faz a restrição. Então, o que foi combinado, e eu acho muito correto isso, é que as liberações têm sido progressivas. Então, eu poderia muito bem, Arnaldo, tirar a restrição de horário. Mas aí eu combinei que eu faria isso paulatinamente. Já foi 11 horas, já foi o meio-dia, está 3 da manhã, para que a gente possa ir aos poucos indo fazendo isso. A gente também está fazendo a liberação aos poucos dos espaços públicos, para que a gente possa retornar à nossa vida econômica também. A nossa cidade sofreu muitos prejuízos, e prejuízos econômicos gravíssimos, lojas fechando, a economia parou em Campos. E a economia anda em paralelo também com o trabalho, né, da saúde. Então, a saúde, o que ela está fazendo? Ela, no momento que a doutora Vera publica os 41 decretos, né, e ela está lá cumprindo a fiscalização, a postura está cumprindo a fiscalização, e, claro, tem alguns momentos que a gente não consegue atingir a cidade toda, né? Às vezes a gente falha porque a cidade é muito grande, mas o Sub-Jackson está fazendo um trabalho incrível na postura, Cabo Alonzimar, o Coronel Leão. Então,
a fiscalização, com o apoio da vigilância sanitária, né, tem cumprido seu papel de exigir o decreto, porque antigamente não tinha 41 decretos. Antigamente cada um fazia o seu decreto. Hoje não. Hoje tem as regras da vida. Se não tiver as regras da vida sendo seguido, o estabelecimento vai ter restrição. Tá certo? Então, o que o tempo vai dizer pra gente? Se a gente vai frear ou vai acelerar? Então, eu acho que agora a gente está indo com parcimônia, não estamos acelerando de forma desenfreada, mas também não estamos totalmente freando como se fazia antigamente. A gente agora está sendo meio termo, está acelerando devagar, porque também a gente também tem que respeitar a atividade econômica, né? Porque a gente teve aí uma restrição grande de fase laranja em janeiro, isso foi muito pesado e ao mesmo tempo o comércio sentiu muito essa pancada, né? E respeitando eles e respeitando que esse momento agora a gente está com um nível bom de ocupação de leitos, a gente está com um nível baixíssimo de óbito, a gente está com o nível de casos estável, a gente bota a vigilância sanitária para nos ajudar nesse processo de vigilância. Então, orar e vigiar e ao mesmo tempo fiscalizar. Equilíbrio, eu acho que equilíbrio é a palavra de honra. Agradecer a Graciete, o carinho que ela colocou aí no comentário dela, né? Obrigado, Graciete. E outros colegas também que comentaram aí pelo trabalho aí, obrigado pelo carinho. Doutor Chávez, qual o percentual hoje de ocupação dos leitos? O senhor falou que está baixo, está em 41%. 42%. Agora, vem aí a onda do carnaval. Hoje é dia 25. Vem a onda do carnaval, sim, mas o que nós estamos aguardando... Será que é menor do que a de dezembro, que trouxe um janeiro, como disse o doutor Rodrigo mesmo aqui, um janeiro sombrio? Posso dar minha opinião, Cláudio? Se a variante não entrar agora em campo, será bem menor. Por quê? O que aconteceu em dezembro? Vamos explicar? Sim. Dezembro, a população que estava em casa nas restrições, população de classe média, primeira onda foi praticamente a população que não era da classe média, era a classe média mais baixa e a população mais humilde. A segunda onda, a classe média sai à rua. E aí junta a classe média e toda a população. Então, tanto que a rede particular logo encheu. A rede particular explodiu. Entrou quase em colapso em Campos. Né? Chegou o momento de ter as 2 UTIs particulares cheias. Então eu acho que agora a gente chega a um momento em que não terá uma terceira onda, tem uma mini onda. Vai ter uma mini onda porque essa população foi, entre aspas, imunizada pelo vírus, né? Em dezembro, janeiro, fevereiro. A não ser que a variante chegue antes. E aí saberemos por 2 indicadores. Primeiro indicador, crescimento explosivo de casos em pessoas já doentes e ou vacinadas, que é uma dúvida que a gente vai saber se a vacina vai ter proteção. E segundo indicador, pessoas jovens. Então, um menino lá de 30 anos. Por quê? O que a variante faz? Ela faz o que o mosquito da dengue fazia no passado. Lembra? A primeiro ano pegava adulto e gente que é economicamente ativa. E no outro ano pegava criança pequena. Então, no passado pegamos idosos, né? Que o Covid pegou idosos, pessoas que tinham comorbidades. E no próximo ciclo ele pega os jovens. Então agora a gente vai ver assim, cara de 40 anos, 30, 27, 20 e pouco, doente na UTI. Aí você vai tomar um susto, aí você vai falar assim, tá estranho. Alguma coisa tá estranha, tá? Então esse é o sinal que a variante chegou. A conferir. Deus permita que não. Bom, algo mais Arnaldo? Você ia falar? Não, agradecer ao Chávio pela participação mais uma vez e como ele falou lá no início da entrevista, acho que essa questão da vacinação, o Chávio esteve aqui em janeiro, voltou agora em fevereiro, a gente costuma dar um espaço maior entre os entrevistados, mas tanto ele, quanto a Vera, quanto o Rodrigo, são pessoas que a gente vai ter que ouvir sempre, porque é importante esclarecer a população acerca da vacinação, até para não acontecer, como ele mesmo colocou aqui, de todo mundo ir no mesmo lugar, no mesmo dia, procurar a vacina e criar um tumulto, enquanto havia a possibilidade de espaçar esse atendimento. Então, a informação é muito importante, sobretudo em termos de rede social, que se dissemina muita mentira o tempo inteiro, né?
Olha aqui, então, tem várias questões aqui, participação, o pessoal está debatendo aqui sobre o ministro Pazuello, se pode sentar na cadeira. Quem vai sentar na cadeira do ministro Pazuello, é muita pressão. Eu não sirvo para sentar lá porque essa história de puxar saco, eu sou muito ruim nisso, sou terrível. Agora, tem uma questão aqui interessante, a Sandra Maria, da outra vez, participou com a gente aqui, acho que ela é até médica também, não sei. Pelo amor de Deus, tenho mãe com 94 anos em home care, com traqueostomia e sonda, liguei para marcar, não conseguiu, caixa postal não conseguiu. Tem como ver esse caso? Acho que da outra vez o senhor falava sobre isso também, se eu não estou enganado, doutor. Sim, a Sandra tem 2 telefones lá. Um desses telefones, ele tem o WhatsApp, o final 64. Deixa eu só conferir aqui o telefone. Uhum. Final 64, isso. O telefone final 64, que são os 2, ele tem o WhatsApp. Aí você manda o WhatsApp, fala com o Manuel. E o agendamento, quando bater os 480, a gente vai fazer em todo mundo, tá? E aí a gente faz o planejamento novamente. Então, e alguns home care e SAD, a gente vai entregar para o próprio home care aplicar. Então, pode pedir para ela ficar tranquila que todos serão atendidos, tá, gente? Paciência, é uma campanha difícil, é uma campanha que a gente está aprendendo com cada momento, é uma campanha que é uma vacina nova, não é uma vacina já conhecida, são todos, são muitos aprendizados e, ao mesmo tempo, muitas dificuldades para serem enfrentados a cada dia. E vocês sabem de uma coisa, vocês têm um servidor público, tá? Servidor público que ama a cidade e que protege vocês. E é esse o objetivo que a gente quer fazer, e com equidade. Faz a vacina desde a nossa técnica de enfermagem, que vem lá, que pega transporte público, que tem um vínculo que é um vínculo precário, que mora numa comunidade e que vem para o centro até o médico que tem um consultório aqui na Pilinca. Esse é o objetivo da vacinação, fazer para todos, porque isso é o SUS. O SUS é para todos. É isso aí, esse é o meu recado. Perfeito. Obrigado, doutor Charbel. Um bom dia, um grande abraço aí mais uma vez, prazer sempre poder conversar com o senhor e espero que da próxima vez a gente já comece aqui a ter resultados, né, de números de alcance aí grandes com relação à vacinação. Um bom dia para o senhor, boa semana, força aí e saúde também. Dê um abraço. Obrigado, desculpe, mas eu não tenho pretensão nenhuma, eu sou um humilde servidor que quer fazer o bem ao povo e com o apoio aí da população a gente quer ajudar a população o máximo possível. E obrigado pela Folha da Manhã por abrir o espaço, mais uma vez. Tá certo. Mas agora é oficial, só informar aqui, lamentavelmente, essa vida também da gente de radialista e jornalista não é fácil, faleceu o radialista e servidor da saúde de Campos, Joilson Barreto. Ele estava na sua casa na praia, em Gruçaí, São João da Barra, e acabou tendo um infarto fulminante. Formamos com pesar aí o falecimento do Joilson Barreto. Não sei se ele trabalhou muito tempo na Santa Casa, lembra do Benedito Marques? Né? Sim. Muito tempo, muito tempo. Bom, Charbel, mais uma vez, boa sorte, dê um abraço na mãezinha do senhor aí e obrigado aí. Arnaldo, obrigado também e até segunda-feira. Você se livrou amanhã, porque se o Flamengo perder hoje para o São Paulo, porque tem um negócio de um prêmio lá para o São Paulo, tem umas histórias aí. Você não. Mas a estratégia é essa, né? Você não vai estar aqui. Exatamente, que aí se perder, você vai zoar sozinho. E se ganhar, você não vai querer falar nada. Vai ter Beto aí pra te lembrar do título. Tem que zoar devagar, porque o homem é flamenguista também. Embora você deve torcer pra gente, né? Porque ajuda o seu tricolor a entrar direto na fase de grupo da Libertadores, caso o Fluminense também vença. Rapaz, olha, se me pede outra coisa. Um bom dia, Arnaldo, até segunda. Bom dia, até segunda-feira, se Deus quiser. E olha, tem desdobramento já aí do caso da Câmara que a gente comentou no início do programa, já
no meu blog, hospedado aí no site da Folha 1, tem informação quente sendo apurada. E eu vou acompanhar aqui naturalmente pela Folha FM, a gente vai passando também as informações completas no portal folha1.com.br. Amanhã às 7 da manhã, com o Folha no Ar, primeira edição. Ao longo da programação eu te informo o convidado também e agradecer aos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.